volta ao Mistérios Lupinos, o seu canal dedicado a tudo sobre lobisomens. Hoje temos algo muito especial para vocês. 2 relatos assustadores e intrigantes de encontros com essas criaturas lendárias. Preparem-se para mergulhar no mundo do sobrenatural e descobrir histórias que vão arrepiar até o mais corajoso dos caçadores de mitos. Então, aumentem o volume, ajustem o brilho da tela e venham comigo explorar os mistérios dos lobisomens. A criatura das correntes. Terror em Lagoa dos Gatos. Em Lagoa dos Gatos, uma pequena cidade de Pernambuco, vivia uma mulher de 22 anos chamada Clara. Ela estava passando uns dias na casa de campo da família, um lugar tranquilo e cercado por uma vasta plantação de milho. Em uma noite, enquanto lia um livro na sala, Clara começou a ouvir um som estranho, como se algo metálico estivesse sendo arrastado do lado de fora. Curiosa e um pouco assustada, ela foi até a janela para ver o que estava acontecendo, mas a escuridão lá fora não permitia enxergar muita coisa. O som continuava, agora mais próximo, e ela percebeu que também havia outro som, algo pesado sendo arrastado no chão, possivelmente os tijolos da reforma que estavam no quintal. Clara correu até o quarto do pai, acordando-o apressadamente. "Pai, tem alguém lá fora", disse ela quase sem fôlego. "Estão roubando os tijolos com um carro de mão." O pai de Clara, um homem de 60 anos chamado Joaquim, levantou-se rapidamente. Ele pegou sua pistola 38, que guardava em uma gaveta ao lado da cama, e disse: "Fique aqui, Clara. Vou ver o que está acontecendo." Joaquim saiu cautelosamente, a arma em punho. O vento frio da noite fez com que ele se encolhesse levemente. Ele olhou ao redor, tentando enxergar algo na escuridão. O som de metal arrastando tinha parado, deixando a noite ainda mais silenciosa. Ele caminhou um pouco mais, entrando na plantação de milho. Conforme se aproximava do milharal, o som metálico voltou a ser ouvido, agora mais alto e mais claro. Joaquim seguiu em direção à origem do som, sentindo seu coração bater mais rápido a cada passo. Ao chegar ao local, ele parou bruscamente. Ele viu algo horrível. Joaquim, tomado pelo pavor, correu de volta para casa. Chegando lá, ele disse: "Clara, feche todas as portas e janelas." "Mas, pai, vão roubar os tijolos", insistiu Clara. "Deixe que roubem", respondeu Joaquim, sem explicar mais nada. Na manhã seguinte, Clara estava inquieta. Ela precisava saber o que tinha acontecido na noite anterior. Durante o café da manhã, ela finalmente perguntou: "Pai, por que você ficou tão assustado ontem à noite? O que você viu?" Joaquim olhou para a filha com uma expressão séria e ainda um pouco assustada. "Quando cheguei perto do milharal, ouvi novamente os sons metálicos. Segui em direção à origem do som e vi algo que nunca vou esquecer. Era um ser alto, com pelagem negra e muito magro, olhos brancos e sem vida, e com correntes no pescoço que se arrastavam no chão. Tentei atirar, mas era como se uma força invisível me impedisse. Então, ele deu um berro que parecia uma voz duplicada e grossa, como um grito de lamentação. Senti um medo tão grande que congelei." Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras do pai. Depois daquela noite, eles nunca mais viram o bicho novamente. Mas a história daquela noite misteriosa em Lagoa dos Gatos ficou marcada na memória de Clara e Joaquim. A Lambida do Lobisomem, o terror noturno em Minas Gerais. Nos idos da década de 70, em uma pacata cidade de Minas Gerais, vivia uma família composta por apenas 5 filhos. Entre eles estava Marina, uma jovem de espírito livre e coração generoso. Seus pais, Vicente e Amália, eram conhecidos por todos na comunidade. Vicente administrava um boteco de vila, ponto de encontro para os moradores locais, enquanto Amália cuidava da casa e dos filhos com dedicação e carinho. Minas Gerais, com
com seu clima abrasador, especialmente no verão, era palco de noites insuportavelmente quentes. Para se refrescarem, os filhos de Vicente e Amália tinham o hábito de dormir em redes penduradas na varanda da casa. A tranquilidade da época permitia que fizessem isso sem preocupações. Entre os frequentadores do bar de Vicente, havia um homem misterioso chamado Geraldo. Suas aparições eram sempre envoltas em um ar de mistério, e a fofoca no vilarejo era de que ele poderia ser um lobisomem. As pessoas falavam sobre avistamentos e estranhas ocorrências nas noites de lua cheia. Certa noite, uma lua cheia brilhava no céu, banhando o vilarejo em uma luz prateada. Marina, cansada do calor sufocante dentro de casa, resolveu armar sua rede na varanda, como fazia tantas outras vezes. A brisa suave e a calma da noite logo a embalaram num sono profundo. Naquela noite, o vilarejo dormia em silêncio, exceto pelo uivo distante de algum cão. No entanto, algo mais sinistro estava em movimento. Nas sombras, a figura de Geraldo se contorcia, transformando-se em uma criatura bestial, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Marina dormia profundamente, alheia ao perigo que se aproximava. A criatura, agora totalmente transformada, avançou em direção à casa de Vicente, guiada pelo cheiro e som do coração pulsante da jovem. A besta se aproximou da varanda, a luz da lua iluminando seus dentes afiados e garras. No dia seguinte, Geraldo apareceu no bar de Vicente, seus olhos revelando uma mistura de cansaço e pavor. Ele se aproximou de Vicente e em voz baixa disse: "Vicente, preciso falar com você. É sério." Sua voz tremia ligeiramente. "Ontem à noite, eu me transformei. Passei pela sua casa e vi Marina dormindo na varanda. Eu me aproximei e eu a lambi, Vicente. Foi extremamente difícil me controlar para não devorá-la." O rosto de Vicente empalideceu ao ouvir aquelas palavras. O terror do que poderia ter acontecido se espalhou por ele como um frio gélido. Sem hesitar, ele prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que seus filhos dormissem do lado de fora, expostos ao perigo. A história se espalhou rapidamente pelo vilarejo, e a presença de Geraldo foi encarada com ainda mais desconfiança e temor. Marina, ao saber do ocorrido, nunca mais se deitou na rede da varanda. Seus irmãos, apesar da relutância inicial, também seguiram a nova regra imposta pelo pai. Os verões continuaram quentes, mas a família encontrou outras maneiras de lidar com o calor. E o nome de Geraldo, bem como suas estranhas aparições nas noites de lua cheia, se tornou uma lenda local, um aviso sobre os perigos que se escondem na escuridão. A varanda, antes um refúgio acolhedor, agora era vista com uma mistura de nostalgia e alívio, lembrando a todos do encontro aterrorizante que poderia ter terminado em tragédia. Você possui uma história envolvendo lobisomens? Seja um relato pessoal ou uma experiência familiar intrigante, gostaríamos muito de conhecê-la. Se você sentir vontade de compartilhar sua história conosco, para que possamos transformá-la em um vídeo, entre em nosso grupo exclusivo no Facebook. Lá, você terá o espaço ideal para escrever seus relatos e histórias, contribuindo para desvendar os segredos que envolvem essas criaturas.